Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Quero aproveitar aqui e pedir, nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812-018-38. Um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos aqui com uma proposta diferente. Hoje eu convidei a Ana Ricardina, convidei o Walter para que viesse aqui, porque hoje eu quero tratar de um tema, como as pessoas sabem, eu gosto de uns temas que dá aquela sacudida na gente. E hoje nós vamos falar como lidar com as diferenças dentro do lar. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Walter. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Walter. Boa noite, tudo bem, Jorge, Ana, queridos ouvintes, irmãos? Bom, meus amigos, vamos primeiro entender o que é lar. Lar é um lugar onde o amor deve reinar. Então, o que passa disso, o que está fora disso, então não é um lar. Nós precisamos fazer uma avaliação como que está o nosso lar. E para a gente falar dessas diferenças, nós vamos ter que falar de família. A família, ela representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos de convivência baseados no afeto. Falar de família é falar de gente, de sociedade, falar do mundo, do amor. A família, ela é a base da sociedade. Então, uma família doente significa que o mundo está doente, porque a doença ela se instalou na base, no pilar da sociedade. É na família, meus amigos, que nós exercitamos os primeiros acordes de amor, como pais, mães, filhos, avós, tios. O amor é o grande ideal de qualquer família cristã. E a doutrina espírita, ela vem falar para a gente, que não é só a família consanguínea que existe. Nós temos também a nossa família espiritual. Ela vem trazer para a gente que os laços consanguíneos, muitas vezes, eles terminam aqui nessa encarnação. Agora, os laços espirituais, esses são para sempre. Eles nos acompanham em todas as nossas encarnações. Porque nós estamos sintonizados pelos pensamentos, pelos ideais. Muitas vezes, vocês devem perceber, existem pessoas que estão fora da nossa família, mas são muito mais nossos parentes, porque os nossos pensamentos, os nossos ideais são os mesmos. E às vezes dentro da família, os nossos ideais não são os mesmos. Por isso essas simpatias, essas antipatias que a gente às vezes tem. E é dentro da família que nós vamos exercitar as virtudes para que nós possamos nos tornar pessoas de bem. E eu pergunto a vocês, e o papel do pai e da mãe? Ao pai, ele tem que ter coerência. Ele tem que respeitar os filhos e a esposa. Eu digo respeito, não repressão e imposição. Não vamos confundir respeito com imposição, com repressão. Cabe ao pai caminhar junto da sua companheira, lado a lado, para exercer os reais papéis de educadores. O papel da mãe. Se a família é a célula da sociedade, a mãe, a progenitora, cabe o papel de fortalecer essas bases dentro dessa célula. Cabe a ela exercer o papel de mãe sem apego. A gente tem que entender que hoje nós recebemos os filhos, nós não recebemos filhos para nós, eles não são nossos, eles estão conosco. A finalidade da família é evoluir moral e intelectualmente. O papel dos pais é educar moralmente os filhos e a si próprios. Respeitarem até nas diferenças. Exercerem a sua individualidade, aprenderem as suas lições, viverem as suas próprias experiências. Em família, uma coisa muito importante. Nós temos que oferecer sempre uma atmosfera de compreensão,
de apoio, acolhimento, nunca de autoridade e de carcereiros de ideais. Nós temos que aprender a respeitar as diferenças. Então, meus amigos, vamos agora. Eu vou trazer um tópico aqui que eu gostaria que a Ana e o Walter, né, da gente falar. Primeira diferença: sexualidade. Nós sabemos, a doutrina espírita nos traz que espírito não tem sexo. Pergunta 200 do Livro dos Espíritos. E nós sabemos que, para que nós possamos evoluir, nós temos que passar por todas as fases. Então, eu tenho que passar homem, depois eu tenho que vir como mulher, porque eu não posso evoluir só como homem. Eu preciso, homem, razão, mulher, sentimento. Eu preciso de ter razão e sentimento nessa balança, os dois estarem ali, ó, lado a lado, no prato da balança, porque se eu tiver razão demais, não tem como. Se eu tiver sentimento demais, eu preciso equilibrar. E nós sabemos disso. Então, como que vocês acham que os pais devem lidar, né, hoje com a sexualidade do jeito que está, né, hoje, tantas denominações se estão criando, né, em torno. Tantas letras. Tantas letras. Então, eu acho assim, como que vocês acham que a gente deveria acolher? É o seguinte, você iniciou essa fala aqui de uma forma muito inspirada, falando a palavra amor. E, na realidade, para mim, isso resume tudo. Eu não conheço um ser humano, pelo menos com os quais eu convivi, ou com os quais apresentaram alguma biografia ou informação, que me trouxesse a resposta para duas perguntas, de uma forma contundente e convincente. O que é sexo e o que é sexualidade? Eu não consegui entender isso até hoje. Eu não consigo explicar isso. Da mesma forma que eu não consigo explicar o que é Jesus, o que é Deus, o que é a vida, o que é o ser humano. Mas a gente pode buscar ajuda lá no Pinga Fogo, do Chico Xavier, não sei que programa que é, mas a minha memória me traz essa passagem em que o Chico Xavier pegou e falou a respeito da homossexualidade. Ele falou que como é que Deus ia nos dar uma ferramenta de atraso, não com essas palavras, na sua profunda sabedoria, iluminada, divina, capacidade de amar daquele homem, né, que existe até hoje, é claro. Ele trouxe essa informação para nós que o sexo é uma ferramenta de evolução, independente de que forma ele se apresente. Antes de começar o programa, a Ana falou da sexualidade, hoje ela aparece com várias letras, né, se expressa de várias letras. E é mesmo, e vai se apresentar com outras letras também. A gente tem a informação de que o sexo ele está nos espíritos mais elevados de uma forma diferente. Como eles estão naqueles seres muito mais primitivos, né, do que os mamíferos, de uma forma diferente também ele está presente. Então, dentro da família, como isso é visto pelos pais e como isso deve ser conduzido? Com amor. Falar a palavra aceitação, na minha opinião, é até uma forma ofensiva de um pai ou uma mãe amorosos verem um filho ou uma filha. Não é novidade, tá certo? Que muitos pais ficam decepcionados quando ficam sabendo que vai nascer uma filha. Por quê? Porque a nossa sociedade patriarcal, onde o homem, tá certo, está sempre marcado pela preponderância de poder, de força, tudo isso de forma bem, tá certo, debaixo dos panos, bem coberta, mas antes era mais forte. Agora também existe isso. A decepção do pai, porque não, e da mãe também, às vezes, porque o filho não vai ser um filho, vai ser uma filha. Meu Deus do céu! Depois que nasce, ainda tem uma certa resistência à aproximação ou determinadas preferências. Isso existe. Existe mesmo.
né? Existem mães também que se aproximam muito mais das filhas. Então, essa relação de pai e mãe com os filhos, inerentes à sexualidade de cada um, né? Isso existe, isso aí tem que ser combatido. Acho que combatido não é a palavra certa. Acho que entendido, né? Isso tem que ser buscar entendimento. Graças a Deus, nós temos a ferramenta do Espiritismo que vem nos ajudar nisso, né? Que nos mostra isso de uma forma muito evidente, clara, que somos espíritos, como a Ana falou, que espírito não tem sexo, né? E não tem. Mas o espírito ele carrega alguma tendência sexual ou a sexualidade? Isso também é uma pergunta importante, tá certo? E necessária da gente compreender. Carrega. De alguma forma ele carrega. Mas o espírito já adquiriu determinado grau de evolução. Se chegar para isso, olha, você vai ter que nascer e vai ter que parir 5 filhos. É esse fulano, beltrano, cicrano, teutrano e cicano lá que você está precisando de ajudar a colocar nos trilhos. Porque ninguém coloca ninguém nos trilhos, todo mundo pode ajudar. Né? Poxa, mas eu vou ter que ser mulher, mulher sofre tanto. Pois é, rapaz, você vai ter que passar por isso. Na nossa sociedade hoje, aqui nesse país, ainda sofre ainda discriminações, diferença de salário, diferença de posto, respeito à mulher. Isso tem melhorado, com certeza. Desde aquela época que aquelas mulheres se deixaram, foram mortas, né, dentro daquela fábrica. Já aí, foi dia 8, né, de março, aí Dia aconteceu, Internacional da Mulher. Exatamente. Desde aquele dia isso tem mudado demais, mas é inegável que existe forte. Imaginem nesses outros países, eu não vou citar para poder não criar nenhuma celeuma, né? Mas em determinados países aí, a mulher... Anda atrás, né? Não, ela é simplesmente tida como um nada. Tá certo? Uma figurante dentro do grupo familiar. Eu acho que uma coisa que você ouvinte, né, que está nos ouvindo, que tem um filho, uma filha passando por esse problema, muitas vezes você pode falar assim, tá falando isso porque não é na sua família, não é na sua casa. Não. A gente está trazendo isso aqui porque julgamento as pessoas já têm da porta da casa para fora. São julgadas, são apontadas, as pessoas debocham, né? E muitas vezes somos culpados sim, porque nós muitas vezes ensinamos os nossos filhos a fazer isso. Ensinamos os nossos filhos, apontamos a diferença para os nossos filhos, então nós estamos. Então o que eu acho é dentro do lar, acolhe, conversa. Eu acho que tem que chegar para essa pessoa, mostrar para ela, se a condição dela é essa, então que ela tenha responsabilidade em primeiro lugar, que ela se respeite as outras pessoas, porque não é errado a pessoa, se ela gosta de uma pessoa do mesmo sexo, ela pode, desde que, por amor, que ela tenha um parceiro, que ela tenha uma parceira, que eles vivam, construam a história de amor. Mas a doutrina espírita é muito clara num tópico. A promiscuidade, aí já é outro assunto. Então eu acho que os pais têm que ficar atentos a isso, né? E conversar. Eu acho que você deve acolher, você deve cobrar da pessoa essa responsabilidade, cobrar dela essa seriedade, e para que ela, pelo menos dentro da família, ela se sinta acolhida. Se lá fora estão me apedrejando, pelo menos eu tenho um lugar seguro, porque muitas vezes eu sou apedrejado lá fora, dentro da minha casa você é apedrejado, o que eu vou fazer? Suicídio. Depressão. De suicídio, depressão, a pessoa, porque não aguenta, eu não tenho para onde correr. Para todos os lugares que eu vou, eu estou levando pedrada. Então, é importantíssimo isso. Senta, conversa, cobre responsabilidade, cobre respeito, mas nunca faça dentro do seu lar, dentro da sua casa, o que fazem na rua. O Walter falou muito bem, né? Você também falando muito bem. Mas lá atrás você começou dizendo que não tem sexo.
Que nascemos ora homens, ora mulher. Se a gente for pegar de verdade, pensar, eu nasci homem. 300 encarnações. 300 encarnações. Por isso que temos que estudar. Por isso que o Evangelho sempre diz isso, estudemos. 300 homem. E nessa encarnação eu estou vindo mulher, eu estou trazendo homem ainda. A bagagem, a bagagem masculina. A sexualidade. Em mim, a bagagem toda masculina. A tendência do espírito. Né? É por isso que, né, a gente tem que nos esclarecer assim. Homem. A partir desse momento que eu estou começando a vir, nasci mulher, eu ainda trago isso ainda. Muitas vezes muito forte, muitas vezes menos. O Chico era um homossexual. Ele tinha a alma de mulher. Emmanuel fala, alma de mulher. Por isso que ele era todo cheio de, né, os livros dele, poesia, cheio de... Porque ele era afeminado. Ele vinha já 300 anos, 3.000 anos, ele foi um sacerdote e veio trazendo esse aqui, né? E a gente, por isso que ele fala, estudemos para que não caiamos no nosso lar, vendo, por isso que nesse estudo é tão importante a diferença, né? E se a gente olhar cientificamente, XX mulher, XY homem, já vem na genética os dois sexos. E um só. Já vem XX. O homem tem XX mulher, XY homem. XX. Já está mostrando, já veio, isso já foi criado. Como você diz, não sei de onde veio o sexo, não sei de onde, né? Mas já tem, já vem, já está, né? É por isso que quando você desencarna, quando você já tem o superior, já está bem coisa, você escolhe, sabia? Eu quero me parecer lá no superior homem. Então, como mulher, é o que eu sou, é o que eu me sinto bem em ser. É isso que a sociedade, muitas vezes a gente fica falando no lar, mas muitas vezes a gente tem que observar também, pensar também nos pais. Porque muitas vezes, não é que o pai não aceita a criança, o jovem, o adulto como homossexual. É o medo da sociedade. O que vai fazer com o filho lá fora. E outras vezes também, a esposa vira para o pai e fala, João, ensina o Jorge. Porque ele está querendo saber, mas você como pai, aí o que o pai faz? Que já vem lá de trás, sendo o que você mesmo disse. Leva um filho na casa de prostituição. Sim, aí ensina assim. E a mulher vira para a filha e fala assim, falta de conhecimento, de estudar. Porque quando eu nunca fui mãe, né? Na verdade, eu sou homossexual, né? Eu nunca fui mãe. Mas, se eu fosse mãe, a primeira coisa que eu faria é fazer um curso de ser mãe. Eu já fiz. Porque quando a gente vai ser mãe, aqui na Terra, no plano espiritual, eu já estudei para ser mãe. O Walter já estudou para ser pai. O outro estudou para ser filho. Né? Nós só nos lembramos. Mas se você quer ser mãe e quer ser pai, responsabilidade, como você disse. Responsabilidade. Estude, procure, porque você não sabe quem vai ser. Como você está dizendo, diferença? Sim. Até no nascer. Uma criança, como o Walter diz, porque se for um homem, beleza, se for mulher. Quando a criança nasce, ela vem. O Chico conta uma história assim. Que uma senhora, uma mulher, chegou até ele porque a filha rejeitava a mãe desde que nasceu. E ela não sabia, achou vidas passadas. Todos nós pensamos assim, vidas passadas. E chegou a Chico, e o Chico, não sei se, desculpa, tá, gente? Não sei se é o Chico ou se é o Divaldo, um desses dois. E perguntou. Ele falou, eu vou perguntar. Não é Chico mesmo, eu vou procurar saber. Contou a história, que ela rejeitava até o peito. Não gostava, rejeitava. Aí não. Aí veio a resposta para a senhora, não. Nessa vida. Ela, como nessa vida? Se a minha filha tem 2 anos e meio. E ela não gostava da mãe.
Não, procure saber. Foi nessa vida. Aí veio a espiritualidade, me falou que foi nessa vida. A mãe começou a perguntar ao marido, que o marido assistiu o parto, o obstetra, né? O que faz o parto. Tal. Aí ele foi pedindo a Deus, pedindo a espiritualidade para ajudar. Sabe que horas que foi? Na hora que ele nasceu. Que o marido queria um homem. E viu uma menina. Ela foi e perguntou. O que é? O médico falou, menina. Nessa hora. Começou. Ela queria agradar o marido, né? Queria agradar o marido. Isso acontece demais. Como você mesmo disse. Aí ela falou assim, só o ar dela, a criança já absorveu. Aí ela foi pedir o Chico, pelo amor de Deus, Chico, eu queria tanto essa menina. Eu queria tanto um filho, que construiu uma casa, construiu um quarto para ela. Aí o Chico, sabe o que o Chico falou para ela? Falou assim, toda noite, quando ela dormir, você fala que a ama. Como eu te amo, como eu te desejei tanto. 1 ano, 6 meses, depois de 6 meses, ela acordou de manhã, a menina estava lavando vasilha, a menina acordou de manhã e falou assim, sonhei com você, mamãe. A primeira vez que ela escutou a menina chamar ela de mãe. Você dizia que me amava. Você me ama? Ela, sim, minha filha, eu te amo. O amor cobre a multidão de pecados. A gente tem que prestar muita atenção na criação dos filhos, como a gente trata os filhos. Essa história é bonitinha, não é, Val? Agora nós vamos para um outro tópico. Drogas. Bom, meus amigos, a gente fala muito nas drogas ilícitas, mas nós esquecemos muito das drogas lícitas. Então, eu pergunto, o meu filho está viciado hoje no alcoolismo, no cigarro, mas para e pensa, muito pai, eu já vi muito pai e muita mãe numa festinha para ver o nenenzinho fazer uma caretinha, molha a chupetinha na cerveja e põe na boca do bebê. Se esse espírito é um espírito que tem problema com a bebida, olha o que eu estou fazendo. Muitas vezes, pai pega o cigarrinho para fazer bonitinho, o filho tá, né, põe na boquinha do filho para o filho fumar. Então, nós temos que começar a rever isso, porque muitas vezes, é coisa do... Não é só coisa do passado. Muitas vezes nós também, nessa vida presente, induzimos os nossos filhos ao erro. Eu não digo só na droga, cigarro, bebida, maconha, não. Eu digo também, muitas vezes, nós ensinamos os nossos filhos a mentir. Falamos que a mentira é pecado, que a mentira não é certa, mas bateu na porta uma pessoa que eu não quero, fala que eu não estou em casa. Sim. Então, como que nós vamos lidar com isso? Jorge. Agora eu falo, tá? Volta, Jorge. Muito difícil hoje pela mídia, porque graças a Deus está voltando. Eu estou observando aí que está voltando nas novelas a cigarro de novo, né? Porque quando cortou, para muitos os jovens não fumam. Já reparou? Porque cortou a propaganda, essa propaganda Hollywood. As propagandas até bonitas, né? Hollywood. Não, mas só que veio bem organizado. Produção sensacional. Mas só que tirou isso, mais compensação. Tem uma propaganda que eu olho assim e fico pensando, da Skol. A Skol que desce redondo. Já percebeu isso? Já viu essa propaganda? A Skol que desce redondo. A mídia trouxe outro tipo de problemas para a família, para a sociedade. Uma frase, boa ideia, desculpa te cortar. Isso, boa ideia. Todo mundo lembra de quê? Não precisa nem falar. Uma boa ideia. Aí vem Festa Rei, a Skol Beats, que promove. Na Copa de 2014, o que teve de bebida que foi promovido pela álcool, pela Skol Beats. Ou seja, Jorge, aí a gente tem que começar internamente, uma família mesmo, dentro de um lar mesmo, né? Como você mesmo diz, exemplos, para que não ocorra isso, porque infelizmente a sociedade está... Não adianta nada eu falar que o cigarro é ruim, que a bebida é ruim, mas as festas da minha casa são regadas de bebida, eu mando meu filho no bar comprar uma bebida para mim. O cigarro é ruim, mas eu mando meu filho buscar um cigarro para mim. Uai, pera lá, é ruim só para mim? Pro meu pai, não é? Sempre tem cerveja, né? Ou então na dispensa sempre tem umas latinhas de cerveja. Ou então você senta com seu filho, você senta com seu filho num bar, eu já vi muito isso, tá? Você senta com seu filho no bar,
Você pede sua cerveja e pede um refrigerante pra ele. Ué, tem uma lógica? Olha, o Não tem pessoal pode lógica. achar que a gente está exagerando, mas eu fui criado numa casa que a gente não bebia, era proibido beber, tá certo? Não tinha cerveja dentro da geladeira da minha casa, a partir do momento que teve geladeira na minha casa, porque demorou a ter, né? E a gente não podia nem entrar em bar. Era uma educação rigorosa? Graças a Deus era. Hoje em dia, nem sei se isso é permitido mais, impor tanto dentro de casa. Mas eu acho que as crianças hoje em dia, tá certo? Elas estão mais preparadas para esse tipo de desafios. Graças a Deus. De provações, aonde são mostradas determinadas coisas e elas não absorvem não absorvem aquela oferta, aquele vício. Mas já que a gente está falando, tá certo, de drogas e bebida dentro da família, vamos lembrar uma coisa. E quando isso aí já está estabelecido dentro do lar? Pelo filho, pela filha, pela mãe ou pelo pai. Ou o alcoolismo ou a droga, qualquer que seja ela. Vocês já perceberam quanto sofrimento e quando uma família fica toda destroçada? Né? Destroça uma família, uma pessoa que é viciada. Qualquer tipo desses vícios dentro da família. Por quê? Porque o amor que se sente pelo outro que está passando por aquilo ali, ele é assim, ele é doído demais. Você vê uma pessoa que se ama se destruindo, né? Se destruindo, né? Então, eu já participei de um trabalho em que a gente acompanhava, né, determinada pessoa num processo, tá certo, de recuperação, né, para ver se largava uma droga, de maneira mais clássica de falar. Vamos ver se esse cara lá era um trabalho que era feito, eu acho que é feito ainda, para um grupo de católicos, Família de Caná. É um trabalho emocionante. Raras foram as vezes que eu fui lá nessas reuniões e não chorei, mas as orientações daqueles padres que cuidavam disso eram extremamente rigorosas e eles tinham razão. Por exemplo, meu filho rouba todos os objetos para poder comprar droga. A orientação era: olha, senta, conversa. Se você roubar mais um objeto aqui, você não pode entrar aqui dentro de casa, você não vai morar aqui em casa. Você pode vir almoçar, jantar, dormir, não. Era como expulsar um filho de casa. Eu ficava tentando entender tanta dureza. Como é que uma mãe conseguia fazer aquilo? E eu via lá mães, isso aí foi prática, gente. Mães, a maioria, ela fala assim: não, eu não concordo com isso, eu não aceito. Mas você sabe o que eu percebi? Porque eu fiquei lá praticamente assim 1 ano acompanhando esse trabalho. Que se não fosse assim, não funcionava. E não funciona. Agora, o Espiritismo, ele traz não uma receita de procedimento para o pai e para a mãe, mas orientações. Entre elas o seguinte: você não pode tomar a cruz do outro. Com certeza. Aquela cruz daquele espírito que está passando por aquele momento, tá certo, de fraqueza, que ele não consegue largar um vício. Por que Deus permitiu que meu filho entrasse nessa? Eu não vou falar que isso é culpa do pai ou da mãe, não. Às vezes ele traz aquele vício de uma outra vida, às vezes ele adquiriu nessa, como você falou, Ana, mas não importa. A partir do momento que já se estabeleceu aquilo ali, você saber trabalhar aquilo ali para você não morrer junto, não sucumbir junto, é muito importante. Então você tem que aceitar que aquela cruz dele não é sua cruz. É muito difícil fazer isso, porque a tendência da mãe, do pai, ou do irmão e de quem ama é carregar aquela cruz junto. E nessa hora, você pode recorrer às orações, aos espíritos superiores, a Jesus, para que ele o ampare e ampare aquele outro. Você tem que te amparar para quê? Para que você possa tenha força, né, para ajudar. Para poder passar por aquela escuridão. E em grande parte das vezes, essa encarnação não é suficiente para que se supere, tá certo? Esse sofrimento, né? Esse vício, às vezes não é. Tá.
Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos que diz que a droga é uma doença. Uma doença. Se a família... Na minha casa eu tenho um irmão assim. Se a família não olhar como uma doença, como esse padre fez, se expulsa da casa, né? E também tem um outro lado, que também foi estudado lá nos Estados Unidos, que até está no artigo espírita, que eles acharam, usam muito esse estudo que como você mesmo disse, quem está nesse meio, não procurar uma ajuda, vai se tornar um codependente, chama o que é um codependente, vive o que ele sofre com ele, sofre com a pessoa, sucumbe com a pessoa, deprime com a pessoa. Tem muitas mães até suicidam por causa dessa situação, vai deprimindo. Só abrindo uma parênteses que você está falando aí. Nesse trabalho lá na família de Canaã, o padre Geraldo ele falava o seguinte: todos da família são codependentes. Sim. Porque de alguma forma. Sofre junto. Até aquele Sofre irmão junto. que fica dentro do quarto e não interfere ali, Sofre junto. mas ele está dentro do quarto, escondido. Porque, Tá sofrendo junto. porque a família, se a gente for olhar pelo espiritual, a família, tem família espiritual, como o Jorge disse, e a carnal, né? Se a gente for olhar, nós estamos numa família certa, como tem que ser. Se a gente for olhar agora como espíritas, que somos, eu não falei estamos, porque muita gente usa essa palavra, eu não gosto, somos espíritas, a nossa função é tentar o máximo possível ajudar, não é? Independente, porque a gente tem que primeiro olhar que ele é doente. Meu irmão é doente, ele está doente. Assim a gente tem que ver, que é o amor. Você não falou no princípio, você não falou amor. Jesus olhava assim. Jesus, quando é 10 anos, ele pegou 2 ladrões, você não para dentro de casa? Levou. Sem pensar 2 vezes, levou. Simplesmente. E nós temos que pensar assim. Eu acho que o acolhimento... Não, vou pôr pra fora. Amanhã eu não vou pôr pra fora, tá certa. Eu acho que o acolhimento em primeiro lugar. Né? Buscar o amparo, buscar ajuda psicológica, né? Psicólogos, para poder dar um embasamento, para buscar um tratamento para aquela pessoa também. Fazer todo o possível. Mas a partir do momento em que não tem jeito, aí a gente tem que deixar a pessoa seguir o caminho dela, mas sempre à espreita, amparando para que a gente possa, né, ajudar. Mas quando a coisa se torna tão prejudicial e a pessoa não quer, né, não tem jeito, porque eu também já tive problemas na família com isso, arrumei clínica para internar, não quis, e chegou ao ponto de ter uma overdose de droga, ficar 1 ano em coma no hospital, no pronto-socorro de Belo Horizonte, até desencarnar. Minha mãe, que eu falo que a minha irmã é uma guerreira, a minha irmã ficou 1 ano dentro do pronto-socorro. Ela entrava às 8 horas da manhã e saía de lá às 21 horas. Ela ficava o dia inteiro com ele, cuidando dele, até o dia que ele desencarnou. Então, o papel é esse, é amparar. Mas quando nós tentamos tudo, ele não quis, ele vivia a vida dele, a gente ficava olhando, a gente ficava, né, dando apoio para ela, mas não tinha o que fazer. A pessoa, é como você falou, né, ele não queria. Né? Agora, por que a família está ali? Gente, nós não caímos de paraquedas em lugar nenhum. Se nós estamos ali passando por isso, porque em outras vidas nós, de alguma forma, contribuímos para essa situação. Porque Deus é justo. Né? É o momento, né, do resgate. Nós estamos resgatando também. Sim. Né? Como a gente tem casos, uma vez ali que o Dudu contando, a mulher chegou até eles, a criancinha nasceu com problema respiratório e ficava no hospital, e os pais sem entender, né, o porquê daquilo. O amigo espiritual chegou e falou, né, que em outra vida o primeiro cigarrinho de droga quem deu foram os pais.
estavam tendo a oportunidade, agora a criança nasceu com esse problema, de poder fazer com que essa criança não fosse para a droga novamente. Corrigir um erro que eles próprios. Os pais, simplesmente, a hora que eles viram isso, entenderam o problema e começaram a cumprir o papel deles. Então, nós sabemos que não existe castigo. Existe reajuste às leis. E se hoje está acontecendo com a gente, alguma coisa, alguma ligação, nós temos. Sim, de amparo. Porque muitas vezes a gente fica muito nessa, também nós espíritas, tem um problema sério, né? Que a gente fica muito, como eu vou dizer, eu fiz até um exemplo um dia falando, no estudo que eu estava fazendo, eu disse, é o último caso, porque senão Paulo de Tarso tinha vindo de todas as maneiras, né? Salvo, né? Ele matou, ele cortava a cabeça, tinha vindo todo. Pela história não mostrou isso. Emmanuel também não mostrou. Porque ele aprendeu. É por isso que a gente faz esse estudo sistemático. Como é que o Paulo morreu? Sim, isso que eu estou dizendo. Não, tá, beleza. Tudo bem. Mas só que ele aprendeu. Elias e João Batista. Sim, mas ele podia ter vindo. Mas ele podia ter. Não é porque não vem no. Experimentaram. Não. Sim, é como a gente estava conversando no estudo. Ele aprendeu. Ele escolheu. Ele teve condições de escolher, não. Eu quero. Você tem condição, Ana, de escolher como você quer desencarnar. Como você quer desencarnar? Qual que é o bem mais rápido de eu desencarnar? Para mim conseguir subir um degrauzinho aí do que eu fiz? Do mesmo jeito, é assim que eu quero. Eu já tenho condições disso. Porque eu já sei. Eu já vou desencarnar sabendo que eu sei. Ele sabia. Tanto ele sabia, ele conhecia Paulo de Tarso, Emmanuel, eles sabiam já. Porque tem histórias de livros aí que conta isso. Se você quer alcançar um degrau maior, você faça o maior. Jesus não falou isso? O fardo é de cada um, o tanto que você consegue carregar. Ué. Quanto mais conhecimento você tiver, mais provas maiores você terá. Exatamente. Deus Entende? não coloca fardos É por isso que fardos pesados em ombros leves. É por isso que todos nós temos que estudar e não ficar. Porque muitos espíritos porque você. Não. É contra-gotas. Nós recebemos por contra-gotas, porque senão a gente não conseguiria. O umbral estaria muito mais cheio. Com certeza. Entende? Então a gente tem que parar um pouco de mistificar esse negócio de porque você fez ontem, você vai pagar. Não, não é assim. Jesus, Deus seria amor, então ele seria um carrasco, né? Isso. Então vamos a mais um tópico. Vamos. Violência. É muito comum, né? Dentro dos lares. Mas de onde vem essa violência toda? Às vezes, violência mascarada de brincadeiras. Né? São aquelas brincadeiras que as pessoas têm, às vezes, que ferem pior do que uma bofetada. Porque machucam por dentro. A gente deixa sangrando. E nós temos que ter muito cuidado, porque o que está faltando hoje na família, no lar, diálogo. Aquilo que não me agrada na minha esposa, eu tenho que chegar, sentar, conversar. Falar, olha, você está agindo dessa forma, eu não estou gostando, não está legal. Vamos achar um meio termo aqui? A mesma coisa. Aquilo que a esposa, uma brincadeira, alguma coisa, seja o que for, que o marido faz, está te incomodando? Senta, conversa, explica. Tudo conversado, entendido. Mas o que as pessoas fazem? As pessoas se fecham. Vão acumulando aquilo, até chegar ao ponto em que as pessoas explodem e muitas vezes, de cabeça quente, o que acontece? Partem para agressão. Sendo que se as pessoas conversassem, tudo seria entendido. Gente, não tem vergonha, não. Seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, sua esposa fez alguma coisa, você não gostou, senta e conversa. Porque a melhor maneira da gente combater a violência é o diálogo. O que vocês me dizem aí? Quer falar para mim? Vou dar só um exemplo de Jesus. Jesus, toda vez que ia fazer uma reunião, ele fazia na casa de quem? Pedro. Pedro era quem? Como diz Dudu? O mais cri-cri de todos. O mais cri-cri de todos.
Ele brigava com o João, ele brigava com não sei o que, ele perguntava não sei o que, ele que foi um dos que chegou e falou assim, Jesus, quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior? Ele sempre era cri-cri. Que Jesus? É o lar, gente. Que Jesus fazia essa Esses encontros, né? conversação. É no lar. Ele resolvia com palavras. E para os dois, se você perceber, se a gente perceber, ele colocava juntos sempre os que brigavam mais. Você já percebeu isso nas histórias? Por quê? Diálogo, você tem que andar junto. E a família, Deus colocou por isso, a família junto por isso. No passado eu fui inimigo, por que eu fui inimigo? Porque era amigo. Ou você não concorda, Walter? Como você vai ser inimigo meu se você não me conhece? Não tem jeito, né? Então. Não tem jeito de ter nada contra você, se você... Se eu nunca te fiz nada. E Deus Por isso fez que tem aquela frase famosa, né? Perdoar o seu inimigo é perdoar a si mesmo. A explicação está nisso aí. Né? É isso. O diálogo, Jesus... a gente tem que... O que Jesus fazia? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar assim, meu Deus, o que você faria nesse momento, Jesus? O que Jesus faria nesse momento? Bom, Jesus sentaria e conversaria, não é? Quando Jesus chegou no templo lá, ele já chegou destruindo tudo? Não, ele olhou e foi para casa. Ele fez isso. Ele olhou, aquilo tudo lá que estava acontecendo, o pessoal vendendo, o pessoal acontecendo, foi para casa. Pensou. No outro dia que ele fez o que tinha que fazer. Ninguém deve agir com a cabeça quente. Nunca. Até Jesus Aguente que vier, né? Se a gente pegar e ler a Bíblia de verdade, ler como ela é, você vai ver que ele fez isso. Olha, violência dentro do lar, quando ela chega em determinado grau, tá certo? De agressão física, e vou ser sincero com você, tem que ir lá na Maria da Penha mesmo. Tem que recorrer a Maria da Penha. Por quê? Contra a força no argumento. Eu conheço histórias, conheço histórias, vou falar de uma só, mas lógico que eu não vou contar. Né? Desse tipo de situação. Não tinha jeito. Por causa de quê? Por causa do bendito ciúme, o maldito ciúme. Não posso falar que isso é possessividade, né? Ciúme é possessividade. Então, nós não vamos ter espaço aqui para discutir a respeito do ciúme. Mas chegou nesse ponto em que tinha, vou colocar até como cárcere privado, prendia a pessoa dentro de casa, impossibilitada de sair, de conversar com outras pessoas, de ter relacionamento com família. Olha, tem hora, tá certo? Tem jeito. Você está falando assim, tem hora. O espírito, ele vê o espiritismo como. Olha, o espiritismo nos mostra a solução para tudo mesmo. Mas, dentro dessa solução, procurar uma delegacia, fazer ocorrência. E não tem jeito, mas eu amo tanto, eu aceito tanto, eu perdoo tanto. Mas daqui a 10 anos vai estar do mesmo jeito? E seus filhos? Não tem programação encarnatória para isso, gente. Não tem. A gente pega o livro que a gente tem que ler mesmo. Por isso que todo mundo fala isso. A gente pega lá, divórcio. A gente pega lá, não separar. A gente não entende. As pessoas não prestam atenção no que Jesus está dizendo, no que o Evangelho está nos explicando. Que as pessoas, muitos espíritas, sofrem dentro de um lar porque acham errado. Não só espírita, tá? Os cristãos, né? Qualquer pessoa que acha que teve errado, caso, separar. Teve um caso de um pastor que ele arrependeu, hein? Porque a mulher sempre ia e reclamava com ele do marido, né? Ser agressivo. E ele, não, você tem que ficar com ele, você não pode largar. Até que, passado um tempo, ele matou a mulher. Aí o pastor arrependeu, que ele falou, né, ele se sentiu culpado, que ele deveria ter falado com ela que não, que ela tinha que se separar, né, que já estava partindo para agressão, para separar. E não, ele falou com ela, né, que ela tinha que aguentar tudo calada, que ela tinha que ficar. E ela morreu, ela perdeu a vida. Então, o que eu acho é o seguinte, nós temos que entender, não há programação reencarnatória para o mal. O mal é criação nossa. Não está bacana? Diálogo, conversou, não tá. Gente, infelizmente, é cada um seguir seu rumo. Caso haja um caso de agressão, Maria da Penha, como o Walter falou, né, porque a lei humana está aí para isso, porque da lei divina ninguém escapa. Sabemos que
não deu certo nessa, voltaremos novamente juntos para ver se a gente apara essas arestas e consegue, né, ir até o fim da encarnação. Mas não deu, gente, é até aquele ponto ali, ó, é separar, é onde deu. Dali cada um vê sua vida e sem procurar, sem ódio, sem ressentimento, né, porque isso é o que é pior. Sim. Ficar remoendo raivas, ressentimentos, esse tipo de sentimento. Bom, gente, infelizmente o programa chegou ao final. Tá muito gostoso um bate-papo. Ana, obrigado pela sua participação. Jorge, obrigado, Valdo, obrigado, ouvintes. Walter, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Estar aqui para mim é um grande presente. E sim, foi muito gostoso. Espero que, né, que nós possamos ter trago para vocês uma luz, para que vocês entendam. Respeito é a palavra. Aceitar, conviver com as diferenças. Programa Cristo Consolador. Meus amigos, peço a vocês, nos ajudem divulgando o programa, né? Colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. O programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.